Olá, boa noite. Esta era a notícia que dariam em março de 2019, próximo passado. Josué Augusto da Silva morreu. Assista este vídeo até o fim e você verá que Deus é fiel, grande, santo e imutável, e que pelos séculos dos séculos sem fim Ele é Deus. Quero ler aqui em Daniel, no livro de Daniel, capítulo 3, versículos 23 em diante, que diz assim: E estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abidênego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: Não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. Respondeu e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesão neles. O aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se levantou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E juntaram-se os sátrapas e os prefeitos e os presidentes e os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação, língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como esse. Para entender, eu queria que vocês assistissem esse vídeo até o final. Eu vou ter um trecho onde eu estou contando que Deus me deu um grande livramento no mês de março de 2019. Para isso, eu queria dizer que foi um ato falho meu, imprudente. E eu queria dizer o seguinte, olha, apesar de eu ser engenheiro eletricista, pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho pela UFBA e mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Pernambuco, e ainda tendo trabalhado na Chess por 35 anos, trabalhei com risco de choque, de tensão de 500 mil volts, risco de queda, risco de esmagamento, risco de afogamento, risco de explosão, entre outros. Apesar disso, eu cometi essa imprudência que eu mesmo não me perdoo. Para toda e qualquer atividade, fazíamos um planejamento executivo e uma exaustiva análise de risco do ambiente e das atividades a serem desenvolvidas, inclusive a relação e o emprego adequado de todas as ferramentas a serem utilizadas em todas as atividades. Pois bem, ignorando toda essa vivência e experiências vividas, agi com imprudência. Imprudência é essa que quase custa a minha vida. Vejam no relato a seguir. São 25 de novembro de 2019. Estou aqui na Avenida Perimetral em Olinda. Vou passar aqui para filmar uma queda que eu levei, um local de onde eu levei uma queda de 6 metros. Né? Eu estou motivado para contar este grande livramento que Deus me deu, tá certo? Por causa até da repercussão da morte do apresentador Gugu Liberato, que caiu de uma altura de 4 metros e morreu. Eu cheguei sozinho aqui, eram as 15 horas da tarde, parei a motocicleta aqui, né? Abri essa porta aqui
certo? E já está aberta. Abri esta porta, fechei-a atrás de mim, abri esta porta aqui e entrei. Fechei também. O meu intuito era chegar nesse galpão nosso aqui, tirar uma luminária ali, olha, que está um pouco bagunçado aqui, que faz tempo que eu não venho aqui. Aquela luminária ali está a 6 metros de altura, né? 6 metros de altura. Eu cheguei aqui, eu vou tirar essa luminária e colocar lá no outro galpão nosso, que fica lá próximo até aqui. Cheguei aqui, entrei sozinho, peguei essa escada aqui, né, que vocês estão vendo. Quero mostrar, olha, é uma escada de 6 metros de altura, tá aqui, ó, tá vendo? Cheguei com essa escada, trouxe ela para cá. Eu havia anteriormente colocado este cabo de aço aqui, que está a mais de 4 metros de altura, ó, fixado ali, apenas a 1,5 metro do teto, né? Um lado dele fixado, o outro coloquei ali, ó, né? Fixei direitinho. E quando cheguei aqui em março, agora próximo passado, eu coloquei aquela escada encostada ao cabo de aço, um cabo de aço resistente, né? Ele tem mais de 5 milímetros de espessura. Encostei a escada no cabo de aço e subi na escada para tirar aquela luminária ali que está fixada ao teto. E esse teto tem mais de 6 metros, né? Porque 6 metros é o pé direito. Quando eu passo da altura do cabo, subindo a escada, daquele cabo ali, que com uma mão segurando a escada e a outra já pegando na luminária, o cabo de aço está aqui, olha, rompeu-se, soltou-se ali daquela parte ali onde ele estava fixado, né? E eu sozinho aqui vim ao solo. Quando eu desci, o impacto foi tão grande, eu caí. Estava aqui esses 2 cavaletes aqui, olha, de ferro. Eles estavam aqui, ó. Aqui, ó, o buraco aqui da minha queda sobre o cavalete foi tão grande que furou aqui, ó, esse piso duro, compactado. Então vejam só, amigos e meus irmãos, quão grande foi o livramento que Deus me deu. Esse cavalete aqui tem aproximadamente 80 centímetros de altura, 70, 80, e quando eu desci, eu meti o cavalete aqui, essa parte aqui, olha, né? Essa parte aqui caiu aqui entre as costelas, pegando as costelas, um impacto tremendo e o sovaco. Se pega na minha cabeça, era morte imediata por traumatismo craniano com exposição até da massa cefálica. Ninguém ia ver, eu estava sozinho. Então quando eu caí, eu disse pronto, quebrei umas 5 costelas, fiquei aqui prostrado, uma dor terrível no braço, não conseguia me mover. Cerca de 15 segundos eu fui respirar, não consegui. Daqui a pouco consegui me respirar, me levantei todo troncho, sentei-me naquela cadeira ali e depois de mais ou menos 1 minuto eu consegui me levantar. Ainda pensando que tinha quebrado costela, perna, peguei a motocicleta e fui na casa de minha filha, que fica a 1 quilômetro daqui. Ela ligou para o meu filho e ele levou-me ao hospital. E chegando lá no Hospital Esperança, me deitaram numa máquina, fizeram todos os exames, radiografia, não é? Fizeram tomografia e não encontraram nada. O médico chegou, a médica chegou e disse: "Seu Josué, o senhor não tem fratura, não tem traumatismo, não tem nada, o senhor não tem nada, foi um milagre." Então está aí o grande livramento. O nosso querido apresentador Gugu Liberato caiu de 4 metros ao solo e morreu, e eu caí de uma altura de 6 metros de altura sobre um cavalete de ferro. Insisto em dizer, se minha cabeça tem pego ou por outra, se eu não tenho um amortecido, apesar da dor nele, a minha cabeça tinha sido esfacelada. Então está aí, eu quero dizer que
se cumpre em mim aquela palavra de Nabucodonosor quando disse a respeito do Deus de Daniel: não há Deus que possa livrar como esse. Está aí, irmãos. Então, agradeço a Deus pelo dom da vida, pelo dom de me guardar, por ter me guardado desse grave acidente que eu sofri, e não fiquei com nenhuma sequela, absolutamente. A única marca que tenho é aqui logo próximo ao sovaco, exatamente por conta do impacto sobre o cavaleiro. Quando Deus quer, Ele livra. É sabido que desde 2016, que por causa do nosso posicionamento e denúncias contra os desvios de conduta e finalidade da direção da IEADPE, uma minoria que se diz crente, tem não só desejado a minha morte, como até tem feito jejuns e orações incessantes para que isto aconteça. A direção da igreja tem convocado vigílias, orações e jejuns para isto também. E se eu tivesse morrido de forma tão trágica, por certo, teriam requisitado o meu corpo para exibir no templo central como um troféu, dizendo: assim acontecem àqueles que se levantam contra a igreja de Deus e contra o ungido, o anjo da igreja. Nunca nos levantamos contra a igreja do Senhor Jesus e jamais nos levantaremos. Ocorre que, após tomarmos conhecimento e vivermos e vivenciarmos tantos desvios de conduta e finalidade, traduzidos em arbitrariedades, injustiças, politicagens, uso do poder eclesiástico para proveito próprio, grande enriquecimento e incompatível com a função de pastores, antropocentrismo, idolatria, nepotismo, culto à personalidade, cultos frios e ausências de milagres, entre outros desvios de conduta. Comparando com a palavra de Deus, que é imutável, cristocêntrica e que mostra a imutabilidade, santidade e justiça e grandeza de Deus, como cristão, passamos a combater e denunciar com toda a segurança esses desvios de conduta e hipocrisias faladas em nome da verdade. O objetivo maior, e como servos de Deus e com sua palavra compromissados, é alertar o povo que faz parte da igreja do Senhor Jesus, aqui em Pernambuco, que Deus não compactua, reprova e desautoriza todas essas práticas e que vai requerer julgar com severidade e retribuir com justiça a todos os que praticam, apoiam e se omitem diante de tamanhos escalabros, porque Ele, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, não transige. Que Deus em Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus.